Espero encontrá-los bem. Seguimos hoje nos estudos dos crimes contra o patrimônio, iniciando os crimes de apropriação indébita, inseridos nos artigos 168, 168-A e 169, todos do Código Penal. Nos dedicamos, portanto, ao estudo do crime de apropriação indébita previdenciária e apropriação de coisa decorrente de erro, caso fortuito, força maior, a apropriação de tesouro e também a apropriação de coisa achada. Então, seguimos para o artigo 168 do Código Penal, que tem como título apropriação indébita. De apropriação indébita está previsto no artigo 168 e tem como redação apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção. Traz a previsão de pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. É um crime que, como se observa da análise dos crimes contra o patrimônio, tem o bem jurídico patrimônio, recorrendo então à proteção da propriedade. A conduta aqui analisada, ela se assemelha à do crime de furto, por terem a mesma pena prevista, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, também por recair a conduta na coisa alheia móvel, na mesma definição feita para análise do crime de furto, podendo, portanto, ser objeto material do crime de apropriação indébita, tudo aquilo que o agente consegue tomar para si. A diferença está na análise do crime de furto para o crime de apropriação indébita é de que no furto há o dolo de tomar a coisa, da retirada da coisa de onde ela se encontra. Há, no caso, animus furandi. Por sua vez, ao analisar o crime de apropriação indébita, o agente apropria-se de algo de que tem inicialmente a posse ou a detenção. Há, neste caso aqui, o dolo do animus rem sibi habendi, qual seja, há uma boa-fé inicial do agente ao ter a posse ou a detenção e então surge nele a intenção de tomar a coisa para si quando realiza a apropriação. Esse é o detalhe que diferencia a prática da apropriação do crime de furto e também nos faz diferenciar de um crime de estelionato, quando a má-fé no agente, ela existe desde o início da ação. Se formos pensar em um caso para que consigamos vislumbrar essas três formas de prática, podemos criar hipoteticamente aqui o caso da biblioteca. Se eu me desloco até a biblioteca para a retirada de livros, com a intenção, desde o início, de tomá-los para mim, colocando furtivamente estes livros na minha mochila e saindo de lá sem que ninguém perceba a presença destes livros na minha mochila e me desloco da biblioteca com a intenção de permanecer com este material, eu cometo o crime de furto. Se, por outro lado, eu vou até a biblioteca com a intenção já de permanecer com os livros, de retirá-los de lá para não devolvê-los e, para tanto, escolho os livros, faço o cadastro na biblioteca, faço a retirada do material e então levo-os comigo, sabendo desde o início da sua não devolução, eu estou diante de um crime de estelionato, porque utilizei-me da fraude e do erro que a pessoa que me concedeu a retirada destes livros, que concedeu o empréstimo, teve ao compreender que eu apenas faria uma consulta por um curto período de tempo. Já no crime de apropriação indébita, eu me desloco à biblioteca, faço a retirada dos livros com a intenção de uma consulta momentânea, em um curto período de tempo, e após estar com os livros, surge em mim
o ânimo de permanecer com a coisa. Surge em mim, portanto, o desejo de apropriação. Neste caso, como se percebe, eu tenho uma boa fé inicial e a má fé surge após no caso, o crime de apropriação indébita. O crime de apropriação indébita tem como característica um crime próprio, uma vez que somente pode praticar a conduta quem tem a posse ou a detenção da coisa de forma legítima, assim como somente pode ser vítima dele quem detinha a posse ou a propriedade da coisa. É um crime de dano, um crime material, um crime que pode ser cometido tanto na forma comissiva quanto omissiva. Em regra, é um crime instantâneo, podendo ser de efeitos permanentes quando há a destruição da coisa. Crime monossubjetivo e plurissubsistente. No tocante à consumação do crime de apropriação indébita, é importante destacar que ela é de difícil visualização do momento em que surge no agente a intenção de permanecer com a coisa, podendo ser elencado não somente a negativa dele em não restituir a coisa, quando também ele desvia, dá destino diverso do que aquele que deveria ser dado à coisa, quando coloca à venda a coisa ou quando faz uso diverso daquele inicialmente pretendido, demonstrando, portanto, a apropriação. A tentativa, embora não seja pacífico na doutrina, ela é admitida, uma vez que estamos diante de um crime plurissubsistente. Indica-se, neste caso, uma análise de caso a caso, de forma que possa ser vislumbrada a tentativa. Parágrafo 1º do artigo 168 nos traz as causas de aumento de pena para o crime de apropriação indébita. Aumenta-se a pena de 1/3 se, em uma das 3 situações indicadas no parágrafo 1º, nos seus 3 incisos, forem inseridas na prática do crime pelo agente. A primeira, do inciso 1, diz respeito à prática do crime de apropriação indébita em depósito necessário. A análise do depósito necessário, ela abre uma possibilidade para o depósito legal, decorrente de uma determinação legal ou judicial, e também para o depósito miserável. Compreende-se aqui que o depósito legal não se insere no inciso 1, neste aumento de pena, por 2 razões. Quando ele for pela prática do crime de apropriação por funcionário público em decorrência da sua atividade e por estar diante de um depósito legal, responde por crime próprio do artigo 312, crime de peculato. Se, por outro lado, o depósito legal for decorrente de uma determinação judicial, estamos diante da hipótese de aumento de pena do inciso 2, também do parágrafo 1º do artigo 168. Portanto, a análise do aumento de pena do inciso 1 é tão somente ao depósito miserável, quando decorrente de uma calamidade, de uma catástrofe, de um incêndio ou de um naufrágio. Quando a pessoa tem acesso à coisa, tem a posse ou a detenção legal, indecorrente de uma dessas situações, e após estar nesta posse ou detenção legítima, se apropria. Temos aqui, portanto, um aumento de pena de 1/3. Algumas relações requerem uma maior confiança entre as partes envolvidas. Essa é a situação que nós temos no inciso 2, que aumenta a pena quando há a quebra desta relação prévia de confiança, quando o agente se aproveita deste acesso que tem, desta confiança e, portanto, tem uma posse e uma detenção legítima da coisa e se apropria. É o caso, então, de aumentar a pena de 1/3 quando o agente for tutor, curador, administrador judicial, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Ele recebe esta incumbência de cuidar dos bens da vítima
em decorrência de uma tutoria, de uma curadoria, em decorrência de um óbito pelo testamenteiro ou ainda pelo inventariante, em decorrência de uma decisão judicial, no caso do depositário judicial, ou ainda em decorrência de uma falência pelo administrador judicial. E se aproveita, portanto, desta relação, se apropriando, neste caso, ao aumento da pena de 1/3. E o inciso 3 nos traz o aumento da pena quando for decorrente de ofício, emprego ou profissão. É o caso da apropriação, quando a gente realiza um ofício, um emprego ou uma profissão e a partir deste acesso, a partir dessa atividade exercida, se apropria. Podemos aqui indicar o caso do advogado que, ao receber o valor da indenização do seu cliente, se apropria sem repassar, então, a quem de direito. Neste caso, há o crime de apropriação indébita majorada pelo parágrafo 1º, inciso 3, em decorrência do ofício, emprego ou profissão. O artigo 168-A nos traz o crime de apropriação indébita previdenciária, inserido no ano de 2000 na legislação penal, a partir da revogação do artigo 95 da Lei 8.212 de 1991, cuja redação era confusa. Aqui estamos, portanto, tutelando um direito patrimonial e nosso objeto material recai em contribuições previdenciárias recolhidas do contribuinte. A ideia trazida, portanto, pelo legislador é punir aquele que deixa de recolher à Previdência Social contribuições previdenciárias já recolhidas do contribuinte no prazo e na forma legal. Para esta conduta, prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Trata-se de um crime omissivo próprio, uma vez que a conduta do agente é deixar de, ou seja, é uma omissão própria, é não realizar o repasse à Previdência Social, uma vez que a sua conduta legal é fazer o repasse após o desconto da contribuição do contribuinte. Ao não fazer este repasse, deixa, portanto, de fazê-lo, responde pelo crime de apropriação indébita previdenciária. Deixar de fazer o repasse à Previdência Social do valor recolhido do contribuinte, ou seja, de um valor já descontado do contribuinte, no prazo e na forma legal. Trata-se aqui de um crime que tem a sua realização sem a previsão de um resultado, é um crime de mera conduta, uma vez que não requer do agente a realização de um resultado, requer tão somente a falta do repasse no prazo e na forma legal. Crime monossubjetivo, não transeunte, uma vez que este não repasse deixa vestígios e, portanto, requer-se a realização de perícia. É um crime omissivo próprio, como já mencionado, e um crime doloso. A intenção do agente é da apropriação das contribuições recolhidas do contribuinte. Como mencionado, trata-se de um crime de mera conduta. Por ser um crime de mera conduta, a sua consumação se dá na não realização do repasse no prazo e na forma legal. Ou seja, consuma-se o crime quando não ocorre o repasse à Previdência Social das contribuições recolhidas, já descontadas, do contribuinte no prazo e na forma legal. Por essa razão, compreende-se inadmissível a tentativa, porque, uma vez decorrendo o prazo e a forma legal e não ocorrendo, portanto, o repasse, tem-se ele na forma consumada. Não ultrapassado o prazo e
ainda não adotada a forma legal, está o agente dentro da permissão da lei, podendo inclusive realizar o pagamento e, portanto, não há que se falar em forma tentada. Importante também destacar que é um crime próprio, uma vez que exige uma característica específica do agente, assim como da vítima. Requer-se a qualidade de segurado, de contribuinte para a vítima. Da mesma forma, requer-se esta relação entre autor do fato e vítima para que seja feita, então, a prática da conduta pelo não repasse das contribuições descontadas. Parágrafo 1º também pune pela mesma pena do caput, qual seja de reclusão de 2 a 5 anos e multa, 3 condutas adicionais, ou seja, pune-se aquele que deixa de recolher à Previdência contribuições já descontadas em decorrência da prestação de serviços. Da mesma forma, quando integra essa contribuição cálculos contábeis e não se faz o repasse, ou também quando não se faz o pagamento de benefício a empregado, quando esta cota já foi restituída e integralizada pela Previdência Social à empresa. Nessas 3 situações, da mesma forma, nós temos a apropriação indébita previdenciária. O parágrafo 2º do artigo 68A nos traz a possibilidade de extinção da punibilidade se o agente declara espontaneamente, confessa à Previdência Social o não recolhimento das contribuições e realiza o pagamento do valor, juntamente com os acessórios, antes do início da ação fiscal. Vejamos, portanto, que para a possibilidade da extinção da punibilidade, requer-se primeiro a declaração espontânea, com a confissão do agente do valor não recolhido, somado ao pagamento do valor devido, juntamente com os acessórios, e o limite temporal do início da ação fiscal. Pela ideia aqui trazida, temos da possibilidade, portanto, de ser extinta a punibilidade do agente se ele realiza o pagamento do valor devido com acessórios até o momento anterior à sua notificação do valor devido pela Previdência Social, ou seja, até que exista a notificação pessoal do valor da dívida fiscal junto à Previdência Social. Se no parágrafo 3º, possibilidade de perdão judicial ou de aplicação somente da pena de multa, se houver, no inciso 1, a possibilidade do agente efetuar o pagamento após o início da ação fiscal e antes da denúncia, ou seja, antes do oferecimento da denúncia no processo crime, ocorrer o pagamento do valor devido juntamente com os acessórios. Nessa situação, tem-se a possibilidade do perdão judicial ou da aplicação apenas da pena de multa. E também o inciso 2 traz a possibilidade do perdão judicial quando o valor devido, somando acessórios, além do valor principal, for igual ou inferior ao limite administrativo tido pela Previdência Social como mínimo para ajuizamento da ação fiscal. Neste caso, temos a portaria de 2012, atualmente, que tem o valor mínimo de R$20.000. Portanto, conforme decisões dos tribunais superiores, o valor até R$20.000 tem o reconhecimento do perdão judicial, a partir do que o parágrafo 3º nos traz. O artigo 169, por sua vez, nos traz a previsão da pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa para a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza.
aplicando também a mesma pena para apropriação de tesouro ou apropriação de coisa achada. A apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, se diferencia do crime de apropriação indébita do 168, uma vez que naquele há a posse ou a detenção legítima pelo agente. Já na apropriação do 169, não existe a posse legítima ou a detenção legítima. O que se tem aqui é uma posse decorrente de erro, caso fortuito ou força maior. Uma vez o agente percebendo o erro ou estando diante da situação de caso fortuito ou força maior e se apodera da coisa, toma para si, no sentido de apropriar-se de coisa, como traz o caput do artigo 169, há a forma, portanto, do crime consumado. É importante ainda destacar que no caso do erro, ele pode ser quanto à pessoa, no caso hipotético de um carteiro que faz a entrega de uma correspondência contendo um valor para uma pessoa homônima, ou seja, recebo um valor por erro, não sendo destinado a mim e ao perceber o erro me aproprio da coisa, ou também com relação à qualidade decorrente da encomenda, por exemplo, de um colar de pérolas falsas. Quando eu recebo um colar de pérolas verdadeiras, percebo o erro e me aproprio. Ou ainda o erro decorrente de obrigação. É normal nós termos conhecimento de casos em que há um depósito de um determinado valor na conta corrente de uma pessoa. Se ela, ao invés de fazer a devolução do valor, se apropria dele, responde, portanto, pelo crime aqui analisado. No tocante a caso fortuito ou força maior, são eventos que extrapolam a vontade humana e o domínio pela pessoa, mas que em decorrência destes eventos, ela tem a posse ou a detenção da coisa e se apropria. É quando, por exemplo, eu tenho em decorrência de um vendaval a posse de peças de roupas que voaram para o meu pátio e me aproprio delas. Ou quando um animal entra em minha propriedade se aproveitando de um buraco na cerca. Ao perceber este animal estranho, me aproprio. Ou também decorrente de uma própria enchente que desloca coisas e faz com que eu tenha, então, este acesso a coisas que vêm levadas pela água quando me aproprio. Nessas três situações, em decorrência do erro, em decorrência do caso fortuito ou de força maior, temos o crime do 169, que nos traz uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. O inciso 1 também pune pela mesma pena do caput do 169 aquele que se apropria de tesouro, no todo ou em parte, encontrado em terreno alheio e não repassa a cota-parte a que tem direito o proprietário do prédio. Significa aqui que se encontra um tesouro escondido, compreendido neste caso como objetos preciosos desconhecidos pelo proprietário do imóvel e que, em decorrência dessa descoberta, não tem a ele, ao proprietário do imóvel, o repasse a que tem direito de acordo com a lei civil. Não se trata da descoberta fortuita, involuntária de um tesouro. Neste caso, a descoberta para o direito penal é um indiferente. Pune-se aqui aquele que descobre e se apropria do tesouro sem repassar a quem de direito a sua cota-parte, de acordo com a lei civil. Inciso 2 nos traz a apropriação de coisa achada. Responde pelo crime aquele que se apropria de coisa perdida, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou à autoridade competente no prazo de 15 dias. Perceba-se aqui que temos um crime condicionado ao lapso temporal de 15 dias.
requer-se não somente a apropriação de coisa perdida, sem a restituição ao dono legítimo possuidor ou, quando desconhecido, à autoridade competente, como também o decurso do prazo de 15 dias. Significa dizer que dentro do prazo de 15 dias é um indiferente penal caso o agente esteja na posse da coisa e não tenha realizado a devolução. Torna-se relevante ao direito penal uma vez transcorrido o prazo de 15 dias. Fala-se em coisa perdida, diversa de abandonada ou de ninguém. Portanto, é importante verificar que para a responsabilização do artigo 169, requer-se que o agente esteja se apropriando de coisa perdida, a qual não perde o caráter de domínio, perde-se apenas a localização desta coisa. É diferente de uma coisa abandonada ou de coisa de ninguém, que para nós, no direito penal, nos crimes patrimoniais, se tornam indiferente. Assim mesmo, é importante destacar que a coisa esquecida ou deixada intencionalmente em determinado local, se o agente toma-as para si, responde pelo crime de furto. Pela apropriação de coisa achada, serve tão somente a coisa perdida. A sua consumação, como o da nossa análise, se dá somente com o decurso do prazo de 15 dias. Por essa razão, a tentativa torna-se difícil de ser verificada. Dois pontos ainda a serem analisados nos crimes de apropriação indébita. Primeiro ponto está no artigo 170. O artigo 170 diz que nos crimes previstos no capítulo em que estão inseridos os delitos de apropriação indébita são passíveis de reconhecimento do privilégio, remetendo, portanto, ao artigo 155, parágrafo 2º. Ou seja, se for de pequeno valor a coisa, aqui compreendido como o salário mínimo à época dos fatos, e o agente for primário, pode o juiz reduzir a pena ou aplicar somente a pena de multa ou ainda aplicar somente a pena de detenção. Vejamos que é uma possibilidade de redução da pena quando houver o agente primário e quando a coisa for de pequeno valor. Pode, portanto, o magistrado reduzir a pena de 1 a 2/3, substituir a pena de reclusão por detenção ou aplicar somente a de multa. Essa análise do privilégio se aplica aos crimes do artigo 168 a 169. Igualmente, importante destacar que cabe arrependimento posterior nos crimes de apropriação indébita, uma vez que, de acordo com o artigo 16 do Código Penal, nos crimes em que não houver violência ou grave ameaça e houver a restituição da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, nós temos a redução da pena de 1 a 2/3. É o caso, portanto, dos crimes de apropriação indébita, portanto, há a possibilidade do arrependimento posterior. Dois pontos a serem analisados que se aplicam aos tipos penais aqui estudados e que também servem para analisarmos os crimes contra o patrimônio, destacando que até o momento da nossa análise é percebível que somente temos crimes contra o patrimônio na forma dolosa, estendendo isso, inclusive, até o término deste livro. Os crimes contra o patrimônio são, na sua totalidade, dolosos. E quando houver crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, admite-se o arrependimento posterior. Bons estudos e continue acompanhando o nosso debate. Na sequência, iniciamos o crime de estelionato.